Olá, eu sou Hernando de Souza Esteves e vou dar continuidade aqui ao meu canal. Bom, hoje vou falar sobre Supernatural, essa série que eu amo tanto, que tem milhões de fãs no mundo todo e que está acabando, chegando ao final. Porém, apesar de amar tanto o seriado, ele não é perfeito, está longe de ser perfeito e tem muitas coisas que até para os fãs é difícil de engolir. Teve temporadas inteiras que foi quase uma tortura assistir. Mas eu vou comentar hoje sobre erros cronológicos e falhas, contradições de roteiro que ocorreram no decorrer da série. Exemplo, é mencionado na série que os demônios não são anjos caídos, são almas humanas que foram torturadas no inferno, corrompidas e transformadas em demônios. Então Lúcifer não é um demônio, Azazel é um demônio, mas ele não é um anjo caído, ele é uma alma que se corrompeu, o mesmo com Asmodeus e outros. Então a série mudou bastante em relação à Bíblia e coisa e tal. Porém, o problema disso é Morte, se não me engano, na sexta temporada, alegou que nem mesmo ela pode destruir uma alma. Uma alma não pode ser destruída, só corrompida. Porém, uma alma não pode ser destruída nem pela morte, então ela seria indestrutível. Porém, o demônio é uma alma corrompida. Os demônios podem morrer queimando os ossos, mas eles podem morrer definitivamente. Uma alma não. What? Então é uma alma que não é uma alma. Percebe como dá tela azul nisso? E outra, tempo de permanência no inferno. Eles alegam que uma alma enviada para o inferno, ao ser torturada, com o passar do tempo, ela é corrompida e se transformada num demônio. Porém, nessa última temporada mostrou um monte de almas que saíram do inferno, e uma delas é do Jack Estripador. E ele ainda não virou um demônio, apesar de todo esse tempo que ele passou no inferno. Mas o Crowley, ele também já foi humano, e baseado com a idade do filho dele, bom, por que o Crowley virou um demônio e o Jack Estripador não? Tela azul de novo. E outra, o tempo no inferno é diferente do tempo na Terra. Dean Winchester passou, eu não lembro se era alguns meses ou ano no inferno, acho que, se não me engano, alguns meses no inferno, mas para ele foi como se fosse décadas no inferno, se não me engano 30 anos ou algo parecido. Então alguns meses seria equivalente a 30 anos no inferno. Então precisaria o que?
Se alguns meses equivale a 30 anos, então imagina quem já está lá há séculos para o tempo daqui e ainda não virou demônio. Escuta aqui, quanto ele tem que passar 1 milhão de anos para virar capeta nessa história? Tem. E outras. E vários outros erros no decorrer da história. Por exemplo, onde está a graça de Metatron? Cashel arrancou a graça de Metatron para evitar que ele fugisse. E ele guardou com ele. E nunca mais devolveu. Metatron ficou sem graça até a sua morte pela Mara. Pelas mãos da Mara. O que o Cashel fez com a graça do Metatron? Eu consigo citar vários momentos em que o próprio Cashel ou o Jack precisaram de graça. E o Cashel tinha a graça do Metatron lá guardado e não usou? No caso do Cashel, eu até entendo que ele é um anjo comum e se ele consumir graça roubada de um outro anjo, isso pode prejudicá-lo com o passar do tempo. Mas o Jack é diferente, ele é um Nefilim em meio arcanjo. Então o corpo e a alma dele são mais fortes, mais do que suficientes para suportar toda a graça de um anjo. Tá, mas a graça de um anjo comum não ajudaria muito Jack, já que até parte da graça de arcanjo do Gabriel, eu não fui capaz de salvá-lo por completo. Mas mal não faria, né? Os Leviatãs também. Bom, uma hora dizem que os arcanjos são absolutos, supremos. E na temporada seguinte dizem que os Leviatãs são os tubarões que comem todos os peixes do aquário. Então, afinal, qual é a criatura mais poderosa dali? É o Leviatã ou os arcanjos? E nunca houve um combate no X1, um Leviatã contra um arcanjo. As pessoas se enganam. O Cashel estava com um monte de Leviatã. Anze pôde matar o Rafael. Sim. Mas ele estava com milhões de almas também. Dentro dele, ele tinha o próprio poder dele, o poder de milhões de almas e mais centenas de Leviatãs. E só assim pôde explodir e o Rafael com isso. E mesmo assim ele optou por manter Lúcifer e Miguel na jaula. O que talvez eles mostrasse que ele não fosse capaz de matar ou prejudicar os dois. Pois assim. Então, afinal, aonde os Leviatãs se encaixam na hierarquia de poder dessa história? Não sei. Não faço a menor ideia. E feitiços, os bruxos. Os bruxos no começo da série, eles faziam pactos com demônios. E a diferença entre bruxos, havia diferença entre bruxos e sensitivos. Aquela médium amiga da família dos Winchester, que ajudou o Sam e coisa e tal, ela não é uma bruxa, ela é só uma sensitiva. Então, no início da série, não tinha nenhum bruxo com poder natural. Eu não tenho nada contra expandir a série. Era expandir os horizontes, mostrar coisas novas. Porém, o que se ficou conhecido no começo
Isso da série, estabelecido no começo da série, é que o poder de todos os bruxos vinha do pacto com os demônios. E depois não. Agora tinha bruxos com poderes naturais e outros que aprenderam em escolas de magia dos homens britânicos de letras ali. É Hogwarts de Supernatural. Percebe como há vários erros de continuidade aí? Eu compreendo que quando você cria uma história muito longa, e principalmente quando ela se torna mais longa do que você havia planejado, é comum haver erros de continuidade. Porém, o que poderia ajudar a evitar esse tipo de coisa, ou seria lançar a série as continuações um pouco depois, ou rever o material, o seu próprio material, para evitar coisas como essa. Fazer um seriado mais coeso, mais bem feito. A força dos arcanjos também. Lúcifer teve parte de sua graça retirada pelo Miguel e não conseguiu nem explodir uma pessoa. Ele ficou bem fraquinho mesmo. Mas ainda consideravelmente mais poderoso do que um anjo comum. Porém, Gabriel, que é bem mais fraco do que ele, teve vários vidros mais ou menos do mesmo tamanho, retirados com sua graça, com frequência pelo Asmodeus, e não demonstrou uma queda de poder tão grande quanto Lúcifer, que teve só um frasco de graça retirado dele. Lúcifer perde um frasquinho de graça, fica todo fraquinho. E o Gabriel perde um monte deles e ainda recupera só um e pode tostar o demônio Asmodeus. O mesmo Asmodeus que deu trabalho para o Lúcifer, que havia perdido só um frasco de graça. Percebe como a conta não bate? Aí o próprio Gabriel diz que o Lúcifer tem no mínimo o dobro da força dele. Então, matemática não bate aí, né? Mandem livros de matemática do ensino fundamental para os roteiristas do Supernatural aprenderem as 4 operações aí, porque não dá para entender isso não. Eu sei que posso parecer um fã muito chato, observando coisas que talvez ninguém liga. Não, mas os fãs ligam, eles percebem. E eles no máximo engolem ou toleram esse tipo de coisa que acontece no seriado que eles amam. Os fãs de Supernatural têm tanta raiva disso quanto os fãs de Saint Seiya têm da Batalha dos 1000 Dias dos Cavaleiros de Ouro, e no final tem um dando porrada no outro, um morrendo, um encarando 3 ao mesmo tempo. É o mesmo nível de raiva que dá quando o que é dito, o que é mostrado no seriado, qual é a proposta dele, é uma coisa, e de fato é mostrado é outra. Parece que demonstra uma certa preguiça e uma falta de respeito com o seu público. Parece que só por gostarmos da série, só por consumirmos a série, e pagarmos para ver e coisa e tal, eles podem entregar qualquer coisa que nós vamos engolir. Não é bem que assim que a história toca.
É o que eu tinha para dizer.